Olá, amante do idioma, tudo bem? Bom, hoje nós vamos ver uma coisa linda chamada pronomes relativos. Bom, falar coisa linda em língua portuguesa é quase pleonasmo, que sempre é coisa linda, tudo é muito bonito. Pronome relativo, como o próprio nome já diz, ele se chama relativo porque ele relaciona o termo anterior a outro que está por vir. Se apegue a esta palavra. Relativo relaciona o termo anterior a outro que está por vir. Então imaginemos o seguinte, se eu escrever aqui, a mulher, ó, a mulher, vou deixar um espaço, saiu, era louca. Perceba que eu tenho o quê? Aqui, eu tenho uma frase e tenho uma lacuna. Este pronome que vai aparecer aqui, ele vai unir o termo anterior a outro que está por vir. Naturalmente, você já deve ter falado aí, a mulher que, muito bem, vamos começar com o mais simples deles, a mulher que ligou, mulher, a saiu. A mulher que saiu era louca, pronome relativo, porque ele relacionou o termo anterior a outro que está por vir. Agora, uma coisa bem interessante que vai te ajudar muito em outras provas, principalmente quando se pede muito o valor do que. Assinar esse texto aqui, o que é o pronome relativo. Existem bastantes tipos de que. Esse que aqui vai ser sempre pronome relativo quando você conseguir substituir, aqui no caso mulher é uma palavra feminina, você substituir esse que por a qual. Se fosse homem, seria o qual. Se fosse as mulheres, seria as quais, assim por diante. Então, sempre que você conseguir substituir o que por o qual, a qual, os quais, as quais, será um pronome relativo, certo? Existe uma coisa, existe um exemplo, um tipo de pronome relativo, que muitas vezes pode se confundir com um pronome interrogativo indireto. Como assim? Então, se eu falar isso aqui, ó. Este é o homem, vou deixar um espaço, trabalho. Ok? Sabe o que é uma coisa muito comum? É a pessoa falar assim, tá passeando na rua, encontra com uma pessoa e fala assim, ó, esse aqui é fulano, esse aqui é o homem que eu trabalho, este é o homem que eu trabalho, comunicação errada, eu não trabalho a pessoa, eu trabalho com a pessoa. Então aqui vão aparecer duas coisas, certo? Vão aparecer o pronome relativo e a preposição ligada a trabalho. Isso é um assunto que a gente vai ver daqui a pouco. Então, por exemplo, se eu quiser, e eu vou querer porque eu tô com a caneta, olha aqui, ó, eu vou falar quem e com quem. Veja, este é o homem com quem trabalho. Esse quem está ligando homem a trabalho. E a preposição com está ligada a trabalho. Este é o homem com quem trabalho. Cuidado, a pessoa que decora acha que o quem, que vem sempre no meio da oração, é um pronome interrogativo indireto. Numa oração, por exemplo, quero saber quem é você, ok? Não se confunda. Por que isso aqui não é um pronome interrogativo? Porque se ele é um pronome relativo, com certeza você vai conseguir substituir por o qual. Então, tranquilamente você poderia falar, este é o homem com o qual trabalho. Seja sincero, você fala isso no dia a dia? Não vai falar. Mas se você não falar isso no dia a dia, não tem problema. Acerte no concurso, acerte numa redação. Tudo bem até aqui? Veja que eu estou indo aos poucos, porque sempre começamos no nível 1 e vai para o nível do inferno daqui a pouco, tá? Então vamos pegar aqui um outro tipo de pronome relativo, muito comum em provas de concurso e nada comum no dia a dia, que é o famoso cujo. Cujo, cuja, cujos, cuja. Fala a verdade, seja sincero aí, só para você, não precisa me responder. Você usa o cujo para alguma coisa no seu dia a dia? No máximo, você vai usar para dito cujo e olhe lá. Então, olha só que coisa linda. Quando eu falo cujo, tanto faz cujo, cuja, cujos, cujas. Sim, já vou matar uma coisa do inferno que muitas vezes as pessoas se equivocam. Cujo, cuja, veja que o gênero masculino e feminino já está embutido no pronome. Não existe cujo o, não existe cuja a. O pronome é relativo, ele tem noção de posse aqui, mas ele é um pronome relativo. Como é assim ele tem função de posse? Muitas vezes, preste atenção. Se eu falar, esta é a mãe, ok? Vou deixar isso aqui no ar. Se eu disser para você que o cujo, ele adivinha a palavra que vem, você acredita em mim? Veja, agora, você consegue ver que palavra vem aqui, ó? Não olha para o teu material, olha para cá, certo? Você consegue imaginar que palavra que vem aqui? Não, mas o cujo já consegue. Perceba que se eu falar, esta é a mãe, cujos. Se eu usei o cujos,
significa que a próxima palavra que vai aparecer, olha aqui, ó, masculino e plural. Ela vai ligar mãe, ok? A próxima palavra que vai aparecer para nós, porque o cujo já anteviu. Esta é a mãe cujos filhos, sei lá, sumiram. Como é que você falaria isso no dia a dia? É muito comum de a pessoa falar assim, ó, essa é a mãe de teus filhos que sumiram, essa é a mãe de teus filhos que sumiram, que. Cuidado com esse que, porque brasileiro é uma coisa linda. O brasileiro gosta do seguinte, adora falar tudo resumido. Quando pode falar resumido, ele gosta de aumentar. Então, cuidado. Esta é a mãe cujos filhos sumiram. É assim que eu falo. Se em vez de filhos fosse filhas, seria esta é a mãe cujas filhas. Veja, por que eu falo que ele tem aí, muitas vezes, essa característica de posse? Porque eu falo mãe dos filhos, mas não é um pronome possessivo, isso aqui é um pronome relativo. Então, mãe cujos filhos, certo? Este termo, o cujo, concorda com o termo sucessor. Manda, quem manda é este aqui, ó. Filhos aparece primeiro, então cujos concorda com esse filhos. Tudo bem até aqui? Tranquilo? É gostoso? Eu gosto disso, não sei você, mas isso aqui é muito gostoso. Agora, temos um grande problema. O problema é que em concurso público eles gostam de unir pronome relativo a uma outra coisa linda chamada preposição, certo? Ok? Então vamos imaginar o seguinte, deixa eu colocar uma oração. Se eu falar assim para você, ó, este é o pai, vou deixar um espaço, filho, falei, ok? Este verbo que eu coloquei aqui, verbo falar, ele pode pedir vária preposição. Olha só, dá para falar nesse nível já com você, né? Ele vai pedir vária preposição. Só o que eu não quero? Eu não quero que você vire uma máquina de colocar nomenclaturas. Eu quero que você consiga aliar o seu poder de conhecimento gramatical com o seu poder de conhecimento da vida do idioma, certo? Então aqui, ó, o fim sempre acaba sendo a comunicação, certo? O verbo falar, ele pede várias preposições. Então aqui, antes de eu colocar as preposições, qual o pronome relativo que apareceria aqui? Ó, pai, filho, veja, ele vai concordar com o termo sucessor, então vou aparecer aqui o quê? Vai aparecer o cujo, ok? Dependendo da intenção que eu queira dar à oração, aparece a preposição aqui. Então o que você vai ter que saber agora? Você vai ter que saber, além do pronome relativo, você vai ter que saber quais preposições estão ligadas ao verbo falar. Tá? Vamos lá? Passo a passo? Ó, quem fala, fala a alguém. Então eu posso falar, este é o pai, a cujo filho falei. Tudo bem? Eu posso perguntar aqui, quem fala, fala sobre alguém. Então eu coloco, este é o pai, sobre cujo filho falei. Você já começa a pensar, sobre cujo. Que coisa horrível, cuidado, nem tudo que soa mal em língua portuguesa está errado, certo? Quem fala, fala de. Eu posso muito bem falar, este é o pai de cujo filho falei. Quem fala, fala para. Este é o pai para cujo filho falei. Quem fala, fala por. Este é o pai por cujo filho falei. Olha que coisa interessante. Gostou? Eu adoro isso aqui. Ó, e outra, o que eu quero que você fique atento é o seguinte. Aqui, ó, essas preposições, se eu mudar essas preposições, eu mudo completamente a semântica da sentença. Então, se eu falar, este é o pai a cujo filho falei, eu falei a quem? Eu falei ao filho, eu falei sobre quem? Eu falei sobre o filho, eu falei do filho, eu falei para o filho, eu falei pelo filho. Então, todas essas preposições ligadas ao verbo falar, certo? Cada uma delas dá um sentido diferente à oração. Se eu mudar o verbo falar, vão mudar as preposições. As preposições mudam. Então, você tem que saber, além de usar o pronome relativo, que é esse cujo, vale lembrar, ele está ligando filho a pai, eu tenho que entender que para cada preposição existe um significado.
Tudo bem? Gostou das flechas? Haja flecha, né? Flecha aqui, flecha lá e tudo mais. Beleza até aqui? Ótimo. Bom, se você entendeu isto aqui, você é capaz de entender outras coisas. E isso é muito cobrado em concurso público, tá? Bastante. E vamos entrar em um outro assunto dentro de pronome relativo aqui. Você se lembra de um pronome relativo chamado onde? O onde é uma coisa completamente maravilhosa. Eu estou falando maravilhosa porque isso aqui acaba sendo um tumor. Tumor, eu não sei se em todas as regiões do Brasil, mas principalmente em São Paulo, tudo vira onde? Tudo é onde. Quando eu falo onde, vamos usar a lógica da matemática? Vamos pensar de modo sem graça, completamente previsível e nada criativo? Quando eu falo onde, o que te vem à mente? Vem? Lugar. Ótimo. Então, se eu falo onde, significa que eu sempre vou me remeter a lugar. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, ó, este é o filme onde, este é o livro onde, esta é a pessoa onde, até pessoa vira lugar. Se você foi nela, o problema é seu. O que eu quero que você entenda é o seguinte, a palavra onde só pode fazer remissão a lugar. Então, vejamos o seguinte, lembre-se de uma outra coisa. Não vá decorar. Você sabe, tá? Presta atenção. Se eu falar, esta é a igreja, vou deixar o espaço aqui, rezo. Ok? Deixa eu escrever direitinho esse A aqui, senão a minha produção começa a falar, corrige aquele A! Lá, já corrigi, tá, produção? Ok? Então vejamos. Olha que coisa linda. Lembre-se de uma outra coisa, igreja, letra minúscula, tá? Igreja maiúscula é a entidade, igreja católica, igreja evangélica é a sua fé, isso aqui é a casa do padre, isso aqui é a construção. Veja que normalmente, seja sincero, normalmente como é que você falaria isso aqui? Essa é a igreja que eu rezo, essa é a igreja que eu rezo, presta atenção, você não reza a igreja, Katsu, o que você faz? Essa palavra que aparece aqui vai fazer remissão à igreja. Igreja, estou usando a lógica, igreja é lugar? Sim, igreja é lugar. Se igreja é lugar, você pode usar e deve usar o conectivo onde. Esta é a igreja onde rezo. Vai lembrar outra história, tá? Aqui eu vou deixar esse onde porque é o verbo que pede isso aqui. Eu posso colocar verbos que peçam preposições. Lembre-se, se você se lembra daquelas preposições que nós vimos há pouco, certo? Então esse verbo não vai pedir. Aí, imagine o seguinte, você está fazendo uma redação e você já escreveu onde uma vez. Você não quer usar o onde, você quer usar outro conectivo. Lembre-se que essa repetição de palavras pode prejudicar o seu texto, certo? Então você não quer usar mais o onde, você quer usar uma outra história. Vamos usar aqui a lógica. Se eu quiser, e eu vou querer porque eu estou com a caneta, eu vou usar o conectivo que. Mas perceba que se eu usar o que, está errado. Só o que, mesmo que ele faça a remissão à igreja, está errado. Esta é a igreja que eu rezo ou que rezo está errado. Vamos pegar pelo verbo. Quem manda nesse brinquedo aqui, ó, é essa pilha. Esta pilha aqui. Então, pega pelo verbo rezar e pega pela palavra lugar. Quem reza, reza em algum lugar. Então, eu posso usar tranquilamente esta igreja em que rezo. Remissão dos pecados. Ninguém fala isso. Se você falar, você já ascende aos céus de corpo e alma. Sim, usou em que? Bonito, ó, porque você está dentro da igreja. Não quer usar o em que mais. Já usou onde, já usou em que. Eu posso usar um outro conectivo. Vamos nos lembrar. Lembre-se de que esse que é um pronome relativo e relaciona a palavra igreja a rezo. Igreja é palavra feminina? A igreja, feminina. Então você pode substituir esse que por a qual. E olha a química que acontece. Pego essa preposição em, mais a qual, e vai dar o quê? Na qual. Muito bem. Essas três formas que aparecem aqui são possíveis. Então você pode falar, esta igreja onde rezo, esta igreja em que rezo, esta igreja na qual rezo. Lembre-se de uma outra coisa. O onde você só vai usar literalmente para lugar. Se eu colocar qualquer outra coisa antes do conectivo que não seja lugar, você vai usar o em que ou na qual. Então assim, essas são as planilhas nas quais estão os dados, este é o arquivo em que, nunca escreva, este é o arquivo onde. Isso é erro. Às vezes, algumas bancas colocam no enunciado assim, assinale a alternativa onde. Você não vai entrar com recurso com o enunciado, certo?
Você deixa, faz de conta que você não viu. Problema de família, mas o correto deveria ser assinar a sentença em que ou na qual. Tudo bem até aqui? Esta é uma forma, certo? Agora tem uma coisa pior que o onde. Tem uma coisa linda chamada aonde. E o aonde, o que acontece com ele? Quem vai mandar no aonde é o verbo. Como assim? Então vem aqui comigo, ó. Se eu falar, por exemplo, o aonde, sempre que eu quiser usar o aonde, lembre-se que ele também faz remissão a lugar. Calma que eu vou pegar minha caneta preta. Calma, já voltei. Peguei minha caneta preta. Olha aqui. Ele continua fazendo remissão a lugar, só que vai dar a remissão a isso aqui, ó. Ideia de movimento. Movimento em direção a. Eu vou continuar usando esse conectivo para lugar e verbos que peçam a preposição a. Só que qual que é o grande problema? O grande problema é que muitas vezes a regência do verbo não é bem feita, tá? Como assim? Então, por exemplo, é comum em algumas regiões do Brasil, o pessoal falar assim, ó, eu vou no carro. Se eu falo para você, eu vou no carro, o que te vem à mente? Primeira coisa que te vem à mente é isso aqui, ó. Eu vou no carro, eu imagino um carro, ok, eu vou no carro, isso aqui é um Lada, tá? Tá em extinção, eu vi no Google. Ó, eu imagino o carro, eu vou no carro. Quando eu falo eu vou no carro, eu me imagino dentro do carro, em movimento, e ó, a pessoa fala eu vou no carro, eu faço assim, ó, tá, imaginei. De novo, só para você dar o pause agora. Sim, ok? Isso aqui é ok, eu vou no carro, mas muitas vezes a pessoa fala, hoje eu vou na igreja. Hoje eu vou na igreja. Aí quando a pessoa fala hoje eu vou na igreja, olha o que eu imagino. Eu imagino uma igreja bonitinha, ó, e com rodinhas, e o padre vem, para, e você entra e te leva embora. Aí ele liga o som e vai, born to be wild, e vai embora. Não vá na igreja, você vai à igreja, certo? Caiu o apagador aqui, só um instante. Ó, eu vou à igreja, eu vou ao banheiro. Se você for no banheiro, cuidado que se o banheiro fizer curva, você cai. Tudo bem? Você vai ao banheiro. Então, por favor, use corretamente a regência do verbo ir. Você pode ir em, mas desde que você vá dentro. Eu vou no metrô, eu vou no trem, eu vou no carro, eu vou no barco, eu vou no avião. Eu entro e... Mas eu não posso ir na igreja. Eu não posso ir na padaria. Os pães caem, certo? Tudo cai, tá? Então veja que coisa linda. Se eu falar isso aqui, ó. De novo, vamos mudar. Este é o bar. Já sei, produção. Este é o bar. Vou. Perceba. Ó. Que eu usei o verbo ir. Eu tenho que saber a regência do verbo ir. Sim. Vamos à lógica. Bar é lugar? Sim. Para muitos até casa. Olha aqui, ó. Bar é lugar. Virou lugar. A palavra que vai aparecer aqui, ó, faz remissão a bar. Se bar é lugar, tranquilamente eu posso usar o onde. Normal. Mas, aliás, algumas bancas podem até pedir assim, assinar a sentença em que o onde foi usado como aonde. Essa seria uma resposta, tranquilamente, certo? Mas olha o verbo. Quem vai, eu tenho que saber a regência do verbo. Quem vai, vai a. Se quem vai, vai a, por causa deste verbo, eu vou colocar a preposição. Este é o bar aonde vou. Na onde não. Tudo bem? Na onde você vai, não dá. Na onde é nome de modelo, na onde Campbell. Tudo bem? Não existe na onde. O donde existe. De onde você veio, de onde você veio. Aí a pessoa acha que o donde está errado e o na onde está certo. Não, o donde está correto também de usar. Vamos imaginar que você já escreveu o aonde numa redação, eu não quero mais usar esse conectivo. Se eu quiser, eu posso usar o quê? Aliás, a maioria das pessoas faz no dia a dia. Esse é o bar que eu vou, esse é o bar que eu vou. Sim, não faça isso. Esse que continua a fazer a remissão a bar, quem vai, vai a, e você vai escrever isso aqui, ó. Este é o bar a que vou. A que vou, certo? Eu tenho o a e o que ligados como conectivo. Tudo bem? Ótimo. Esse que não faz remissão a bar? Este que faz remissão a bar. Bar é masculino? Se bar é masculino, então você pode falar o qual. E aí eu tenho esta preposição e vou somar
ao artigo. Então, este é o bar ao qual vou. Seja sincero, se você falar para os seus amigos, este é o bar ao qual vou, você vai sozinho. Ninguém vai com você, certo? Então eu prefiro, sei lá, beber acompanhado e acerta no concurso. Mas não vá bêbado para a prova, certo? Tudo bem? Legal. O que você faz? Já sei, deixa eu decorar, ó. O babuíno vai decorar. Onde pode usar com o verbo tal, onde pode usar o verbo tal, movimento tal, decorei, já sei. Cuidado. Quem elabora a prova de concurso, certo? É uma pessoa que quer o seu mal. Ela não quer o seu bem, certo? Cuidado com esta oração. Vejamos o que pode acontecer. Aquela é a praça, certo? Andou. Veja como a coisa pode se desenrolar para o inferno. Aquela é a praça ando. Olha o verbo andar, ele dá a noção de movimento, certo? Se eu quiser seguir a lógica, eu posso. A palavra que aparece aqui faz remissão à praça, eu tranquilamente falo, aquela é a praça onde ando. Você entendeu? Aquela é a praça onde ando, o que significa? Significa que você está dentro da praça, dando voltas nela, porque você possivelmente pode substituir esse onde por em que e pode substituir esse onde por na qual. Aliás, fica mais clara a comunicação. Aquela é a praça em que ando, aquela é a praça na qual ando. Vamos imaginar que você esteja aí fazendo uma prova da CESP. E aí eles perguntam assim, na linha 8.324 do texto, pode-se substituir a palavra onde pela palavra aonde? Lembre-se que quando eles fazem essa pergunta, existem duas sendo feitas. Uma é esta e a outra, e o valor semântico continua o mesmo. Veja se dá, substituindo onde por aonde. Não deu. Por que não deu? Porque quando eu falo aquela é a praça aonde ando, eu vou pelo verbo. Ó, quem anda, anda para algum lugar, anda até um lugar. Então significa que esse a vai me dar a ideia de movimento para a praça. Este onde eu estou nela e este aonde eu me dirijo até a praça. Para que fique mais claro aí o exemplo, eu posso falar aquela é a praça a que ando. Feio, né? Mas perfeitamente correto. E aquela é a praça a qual. Olha o acento grave aqui. A crase porque eu tenho a preposição a, mais esse a do a qual, né? Aqui, que aparece. Eu substituo esse que por a qual, porque esse que faz remissão à praça, a palavra feminina. Eu tenho essas duas formas. Esta preposição mais esse a dá isso aqui. Veja a diferença entre elas. Aquela é a praça onde ando, eu estou dando voltas nela. E aqui a praça está em determinado local e eu me dirijo até ela. Complicado? Bom, só existe uma maneira de saber se isto é complicado ou não. São os exercícios. Vamos até eles? E aí, amante do idioma, como é que foi? Tranquilo? Sempre espero que sim. Se prestou atenção, acho que vai conseguir resolver com tranquilidade. Bom, vamos aos dois exercícios que nós separamos aí. Vamos ao primeiro, acompanhe comigo a leitura na tela aí do seu primeiro exercício. Em qual das frases abaixo, onde foi escrito o lugar de aonde? Viu? Lembra que eu falei durante a teoria que muitas vezes o onde pode ser usado no lugar de aonde? O que você tem que ficar atento? Tem que ficar atento ao seguinte, vá a sempre prestar atenção no verbo, certo? Quem vai mandar é o verbo, não importa, o verbo sempre manda em tudo aí praticamente. Então vamos lá, passo a passo. Letra A, alguém sabe onde mora João? Quem mora, mora em, certo? Então não posso falar o na onde, então mora em algum lugar, o onde vai ser usado tranquilamente. Eu não posso substituir o onde por aonde, porque esse morar não dá ideia de movimento, tudo bem? Então esse onde aqui está correto, não é a letra A. Certo? Pula a letra B, que é questão de logística, certo? Letra C, onde há fumaça, há fogo. Perceba pelo verbo haver. Onde há fumaça, há fogo. O que significa? Não tem essa noção de movimento. Ah, mas fumaça sobe! Oh! E aí, não tem esse verbo, não dá essa noção de movimento. Eu não posso falar aonde há fumaça, há fogo. Letra C, eu não usei o onde no lugar de aonde. Tranquilo? Letra D, mas onde vocês se encontraram?
Aí cuidado. Ah, quem se encontra, então tem que ir para algum lugar. Quem se encontra precisa ir para algum lugar. Cuidado, então se quem se encontra tem que ir para algum lugar, não vai ter essa ideia de movimento, ok? Mas onde vocês se encontraram, vocês se encontram em algum lugar, não a algum lugar. Então esse onde está usado perfeitamente. Cuidado para você não se equivocar. Letra E. Pode me dizer onde é o fórum? De novo, olha o verbo ser. Não vai te dar essa ideia de movimento. O verbo ser está lá, certo? É um verbo de estado. Sim? Então, onde é o fórum fica lá parado, você não pode falar aonde é o fórum. Sabe o que é o pior? Em todas essas alternativas que nós lemos até agora, se você substituir por aonde, todas elas você vai falar, ficou bom, todas elas, ó, sabe aonde mora João? Aonde a fumaça, mas aonde vocês? Podem dizer aonde? É o inferno. Por isso que as pessoas que elaboram o concurso sabem que você vai se estrepar se você não estiver preparado. O que eu sempre falo, saber é um diferencial muito interessante, certo? Resposta correta, que é a única que sobrou para mim. Onde iremos amanhã? Olha o verbo ir. Quem vai, vai-á. Lembre-se de que eu posso usar somente o onde. Você se lembra do exemplo? O exemplo que nós tivemos aí na parte teórica? Certo? Qual foi esse exemplo? Este é o bar onde vou. O onde faz remissão a bar. Normalmente, mesmo que a preposição não apareça, tranquilamente pode aparecer. Certo? Então, como apareceu ou não, esse onde você pode substituir por aonde foi usado da mesma forma. Resposta correta, B, de bolo de baunilha. Tudo bem? Tranquilo? Ótimo. Então vamos para a próxima. A próxima é uma coisa um pouco mais chatinha. Certo? Eu quero que você acompanhe comigo, por favor, a leitura na tela. Todas as frases abaixo, extraídas do uso popular e incorreto da língua, foram devidamente corrigidas, exceto. Então você percebeu o seguinte, em todas as alternativas existe a primeira parte, que está errada, que é o coloquial, e a segunda parte, certo? Depois do ponto final, todas elas estão corretas, com exceção de uma só. Sim? A, B, C e E estão corretas. A errada é a letra D. D de diabo. Olha aqui. Na primeira parte nós temos isso aqui. É este o homem que estamos precisando do apoio. É este o homem que estamos precisando do apoio. Se eu for fazer a transcrição de um modo correto, é este o homem do qual apoio estamos precisando? Não. Porque quem precisa, precisa de. E se é o apoio do homem, te dá essa noção de posse, esse do qual você não vai usar. É este o homem, olha que coisa linda, de cujo apoio estamos precisando. Esta forma, ela é muito pouco usual no dia a dia e muito mais do que usual nos concursos públicos. Se eu fosse te dar um recado, preste muita atenção nesse de cujo, em cujo, com cujo, que é muito reincidência a aparição dele nas provas, seja CESP, seja ESAF, seja FCC. E aí, como é que foi? Foi tranquilo? Espero que sim, certo? Continue a usar a língua portuguesa a seu favor e, como eu sempre digo, as pessoas vão te amar cada vez mais. Um abraço, até a próxima.